Olá, hoje a gente vai embarcar numa jornada para entender aquelas forças, sabe? As que muitas vezes a gente nem vê, mas que estão ali desenhando o nosso mundo. A ideia é olhar para os mapas de um jeito totalmente diferente. Bora lá? Pois é, o que será que realmente molda o mundo em que a gente vive? É uma pergunta e tanto, né? E a resposta, como a gente vai ver agora, está em colocar uns, digamos, óculos de geógrafo. É enxergar as várias camadas que existem por baixo daqueles mapas que, no fundo, a gente acha que conhece tão bem. E aqui está a grande sacada. O mundo, ele não é um cenário parado, um fundo de tela estático. Não mesmo. A melhor forma de pensar, né, como um palco, sabe? Um palco super dinâmico que o tempo todo está sendo transformado, reescrito, reconfigurado por nós mesmos. Beleza. Então, para começar, vamos dar um passo bem para trás e pegar a visão mais ampla possível, a escala global. É aqui que a gente vai encontrar a base, o alicerce, de todo o resto. Então, o primeiro conceito-chave que a gente precisa ter em mente é o de espaço geográfico. E o que é isso, afinal? Olha, não é só a natureza, os rios, as montanhas, nada disso. É o mundo físico, sim, mas aquele que foi transformado pela ação humana. Um exemplo perfeito é uma cidade. Um dia, aquilo ali era um espaço natural. Hoje, é um espaço geográfico, um resultado da nossa ação. Certo. E qual é a principal força que está atuando nesse nosso palco hoje em dia? Sem dúvida, é a globalização. Ela é o grande motor que conecta tudo e todos, que intensifica os laços econômicos, culturais, sociais pelo planeta inteiro. E o interessante é ver como esses dois conceitos conversam, como eles interagem. A globalização não é só uma ideia abstrata, sabe? Ela, na prática, redesenha o nosso espaço geográfico. Ela constrói pontes, cria fluxos de informação, de mercadorias que conectam o mundo. Mas, ao mesmo tempo, ela também pode criar verdadeiros abismos, acentuando as desigualdades que existem entre os lugares. Ok, agora vamos dar um zoom. A gente está saindo daquela ideia mais ampla, global, para cair na realidade política de como, de fato, a gente divide e organiza esse palco todo. E qual é a forma mais básica de organização que a gente conhece? São os países, né? Os famosos estados-nação. São eles que desenham aquele mapa mundi que a gente aprendeu na escola, cada um ali no seu quadrado, com seu governo, suas fronteiras, sua identidade. Só que aquelas linhas do mapa não contam a história toda. Longe disso. Existem outras maneiras de agrupar os lugares, outras lógicas que ajudam a gente a entender o mundo de um jeito bem mais profundo. É exatamente aí que entra nas chamadas regiões geográficas. O que elas fazem? Elas juntam áreas que têm características em comum e que muitas vezes passam por cima das fronteiras dos países. Por exemplo, a gente fala em América Latina por causa de um laço cultural e histórico. A gente fala de Oriente Médio por uma questão geopolítica, ou da Amazônia por uma base natural. É como se fossem lentes diferentes para olhar para o mesmo palco. Beleza? Vamos aproximar a lente ainda mais. Agora para uma escala que está bem mais perto do nosso dia a dia, a das cidades. É ali que a vida humana pulsa com uma intensidade que não se compara a nenhum outro lugar. E esse processo todo que criou as cidades modernas funciona quase como uma reação em cadeia, uma coisa levando a outra. Primeiro veio a industrialização, que foi o motor que puxou as pessoas do campo. Aí, esse movimento, o famoso êxodo rural, alimentou a urbanização, e essa urbanização, por sua vez, levou à metropolização, que é o que criou essas áreas metropolitanas gigantes que a gente conhece hoje. E é claro que um crescimento tão explosivo assim ia trazer consequências, né? Os desafios são enormes e fazem parte da realidade de bilhões de pessoas. A gente está falando de mobilidade urbana, o trânsito caótico, da segregação, aquela divisão clara entre bairros ricos e pobres, da falta de moradia, dos problemas de saneamento e, claro, da violência social. Certo, agora vamos afastar o zoom de novo. A gente vai voltar a olhar para as forças dinâmicas que estão sempre em ação, sabe? Em todas as escalas que a gente já conversou, da global até a mais local. E uma dessas forças é a economia. Pode parecer estranho, mas a economia é uma força física. Ela literalmente esculpe a paisagem. A busca por recursos naturais, a expansão do agronegócio, a instalação de indústrias, a criação de infraestrutura como estradas, portos, tudo isso muda a cara do planeta. Mas como é que tudo isso se conecta? A resposta está nas redes geográficas. Elas funcionam como se fossem o sistema circulatório do nosso palco global. Pensa assim, as redes de transporte, as estradas, as ferrovias e as redes de comunicação, a fibra ótica, os satélites, elas são as veias e artérias por onde tudo flui. Mercadorias, pessoas, ideias,
unificando os territórios. E aqui tem um ponto fundamental. Os governos atuam nessas redes de duas maneiras principais. É uma coisa meio dentro e fora. Olhando para dentro, eles fazem o planejamento territorial, ou seja, organizam o próprio espaço com zoneamento, com obras de infraestrutura. E olhando para fora, eles fazem geopolítica. Aí é outra história. É projetar poder, é estratégia no grande palco mundial. Só que, claro, esse palco nem sempre é um lugar harmonioso. Longe disso. Agora a gente entra na nossa última parte para analisar justamente as tensões, os atritos e os conflitos que nascem do choque de todas essas forças que a gente viu. E aqui é importante a gente fazer uma distinção. Existem diferentes tipos de tensão. De um lado, a gente tem o que chamamos de conflitos. Podem ser guerras entre países, violência regional ou até mesmo a violência social urbana. Do outro lado, tem o separatismo, que é uma coisa diferente. É quando um grupo específico busca autonomia política ou até mesmo a independência total. E olha, separatismo não é só um conceito de livro, não. É uma realidade bem viva em muitos lugares do mundo. A gente vê exemplos bem concretos disso, como o movimento dos catalãs na Espanha, ou a luta histórica do povo curdo por um estado próprio ali no Oriente Médio. No fim das contas, são disputas sobre quem é o verdadeiro dono de um pedaço do palco. E com isso, a gente fecha o círculo e volta para a nossa metáfora do palco. Se a geografia nos ensina uma coisa, é que esse espaço é um palco em constante e eterna transformação, moldado pela globalização, pela política, pelos conflitos. Então a grande pergunta que fica no ar é: qual será o próximo ato? Fica aí a reflexão sobre o que o futuro nos reserva.